Olá, tudo bom? Gente, ontem foi carnaval e o Natal já está na porta. Onde foi o ano a gente nem viu, né? Praticamente. Então é o seguinte, eu de repente me lembrei que nós estamos em tempo de pensar realmente no Natal, enfeitar a casa, entende? Agradar todo mundo, fazer um presentinho, que isso você já pode, né? E eu me bateu uma súbita vontade. É o seguinte, eu fui organizar os meus enfeites de Natal e me lembrei que eu vi numa loja uma peça que eu gostei muito para colocar na porta de casa. E eu me lembrei que isso poderia ser excelente para você que faz tricô para fora, ter um enfeite desse na sua porta, porque todo mundo vai ver que ele é de tricô, certo? E como você é a tricoteira, poderia indiretamente significar uma divulgação, né? As pessoas verem. Então eu fiz esta peça aqui. Ela é uma bota, né? É para significar uma bota. Ela não é uma bota, o formato é estilizado. E eu vi ela feita assim, de feltro. E eu achei interessante. Por cima ela tinha coisas coladas, né, no feltro, costuradas, mas me pareceu coladas. Gente, e eu tentei comprar, isso foi no ano passado. Eu tentei comprar e me pediram R$ 180 pela peça. Eu pensei, não, calma, calma, Iva, porque você consegue fazer. Só que para o Natal do ano passado não deu tempo, então eu decidi fazer este ano. É uma peça super simples, que nós vamos fazer rapidinho aqui, e quem quiser fazer para si, fique à vontade. Isto daqui é uma cartela que eu achei aqui, que eu tenho, então eu fiz o verde, porque Natal, né, sempre tem um toque de verde. Aqui o amarelo significando um dourado. Eu achei essa cartela de estrela, mas você pode usar qualquer uma que você tenha, né? Ou nem usar, ou aplicar aqui, por exemplo, como eu vou colocar na minha porta, eu fiz um cacho de bolinhas pequenas de Natal penduradinhas e deu, entendeu? Então, nós vamos tecer lisa, né? Para você ver como é que é. Ela é muito, muito, muito simples e eu vou mostrar para você. Eu acho uma boa você fazer. É uma divulgação. Todo mundo vai ver. Quem mora em apartamento, todo mundo que passa no corredor vai ver, né? Então, é uma coisa que simboliza eventualmente o que você faz. Se for numa residência, numa casa, melhor ainda, porque quem passa na rua também vai ver. Então, vamos lá. Usando fio branco, certo? Eu teci aqui 60 carreiras retas. Eu estou usando 86 pontos, tá? 86. Eu fiz regulagem de bainha, que na minha máquina é 4,1, para dar esta bainha aqui, este início aqui, certo? Meu fio, eu deixei um fio razoavelmente grande para depois fechar essa lateral, né? Aqui atrás, quando emenda, tá? Então, agora, como é uma bainha, né, normal, nós vamos dobrar esta bainha, como você está cansada de saber, as laçadas manuais, né, sobre os pontos da máquina. Então, eu vou fazer isto aqui e já voltamos. Eu dobrei a bainha, beleza? Então, o branco encerrou. Nós vamos agora ao cano da bota. Esse cano é reto, como você sabe, usando as mesmas 86 agulhas, e nós vamos tecer na regulagem um pouquinho menor, vamos dizer um pontinho a menos
do que nós usamos para o ponto meia normal. Por quê? Para que a malha não fique tão mole, porque isto é uma peça que ela vai ficar, digamos assim, exposta, ela vai ter talvez bolas, você vai poder colocar nela o que você quiser, pendurar junto para dar um brilho de Natal ou coisa assim, um laço, uma coisa. Então, para a malha ser um pouquinho mais dura, você pode inclusive fazer 2 pontinhos a menos do que a regulagem habitual que você usa no ponto meia com fio de inverno, né? Aliás, a bota, apesar de o nosso Natal ser no verão, a gente faz ela em fio de inverno. Porque não adianta, o tradicional do Natal é lembrar o Papai Noel, a neve, né? A neve. Então, o branco simboliza, nesse caso, a neve. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, normalmente, já estou na minha regulagem prevista. Vou deixar um fio para poder costurar. Vou tecer retinho aqui por 80 carreiras, beleza? Então, eu vou fazer e já voltamos. Eu terminei aqui, eu fiz o cano, né? Eu até vou mostrar para você, ó. Aqui, a parte em branco e até o final dessa cartela aqui é a altura do cano, certo? Escolha cartelas que caibam dentro deste espaço. Então, com certeza você deve ter alguma cartela de Natal que tenha alguma coisa que lembre verde, folhinhas, né? Como é o caso deste aqui, ó, galinhos, né? Então, a estrela era o que eu tinha aqui à mão. Eu vou mostrar as cartelas para você. Esta cartela é a da estrela. E esta, que é uma cartela de Natal, ela tem esses galinhos aqui, ó. Então, eu usei esta parte da cartela, tá? Você não precisa usar motivos de Natal. Você pode usar corações, aqui são velas. Agora, velas numa bota eu não acho legal, né? Enfim, cada um é cada um. Então, existem outras cartelas de Natal, você vai usar a seu gosto e critério, certo? Então, tecidas essas carreiras, nós vamos entrar na parte do calcanhar. Atente que isto daqui não é uma meia. Então, essa curvatura aqui é menor do que a de uma meia, tá? Ele fica mais aberto, né? A bota do Papai Noel é mais aberta. Quer dizer, algumas são tipo sapatinho, mas não é essa a intenção. A ideia aqui é, eu estou usando fio de reuso, ó, então tá cheio de nozinho e tal, isso aí não é problema. Então, vamos lá. Aqui no centro, nós vamos suspender 6 agulhas à direita, aqui. 6 agulhas e todas as demais, certo? E nós vamos começar a curva do calcanhar. Aqui nós vamos suspender, como no calcanhar da meia, só que lá a gente suspendia 1 ponto. Aqui nós vamos suspender 3. Então, normal. Laça, volta, suspende 3 e nós vamos até que aqui no final sobrem 10 agulhas. Então, nem precisa contar a carreira, mas, enfim, né? De 3 em 3. Três, 6, 9, 10. Então, aqui eu vou laçar ainda. Pronto, terminei a suspensão. Como na meia, nós vamos agora abaixar essas agulhas, certo? Então, abaixamos,
de 3 em 3. Aqui tem um laço, mas é a sexta agulha, então nós vamos agora para o outro lado, ligar a chamada automática e tecer. Beleza? Então, aqui a nossa curvatura está feita. Aqui no centro, 6 agulhas para cá, suspendemos todas as demais e vamos fazer a mesma coisa. Sobram 10 aqui no final. Não precisa contar as carreiras aqui, certo? De 3 em 3. Que isso, doutor? É básico, né? Mas nunca nos esqueçamos que temos muitas iniciantes aqui, né? Três, 6, 9, 10 vão sobrar. Então, eu faço esse. E agora o contrário, abaixando. Também de 3 em 3. Pronto. Podemos ligar a chamada automática. A partir daqui, nós vamos tecer agora, vamos arrumar aqui o contador de carreiras. No 0, 0, 0. Eu vou trocar aqui o fio do meu cone, que ele está terminando, tá? Então, eu já volto. Arrumei o cone, né? Mais fio. E agora, nós continuamos. Zeramos o contador. Ligamos a chamada automática e vamos tecer reto com todos os pontos por 50 carreiras, beleza? Então, vamos lá. Eu vou tecer até o 0,50 e já voltamos. Chegamos na carreira 50. Então, agora, o que nos falta? Apenas a ponta da bota. Não é bem uma ponta, é um arredondamento que nós vamos fazer aqui. Como isso vai ser costurado assim, junto, como está aqui, ó, junto, né, junto, o arredondamento tem o lado de cá e tem o lado de cá. Então, são dois, uma metade e a outra metade. E vamos lá, eu tenho 46 agulhas aqui, e nós vamos fazer este arredondamento, certo? Primeiro, né? Então, vamos lá. Aqui agora, eu vou diminuir um ponto de cada lado, certo? Um lá, um cá. Deixar em trabalho, puxar, empurrar para trás, porque aqui está suspenso, né? E vamos tecer 2 carreiras. Eu até vou marcar para a gente ver se vai dar certinho. Segundo ponto aqui e segundo ponto aqui. Desce, opa, 2 carreiras. Tiramos já 2 pontos, agora vamos tirar o terceiro, beleza? Daqui para frente, nós vamos ter que fazer primeiro um lado, depois o outro, porque eu vou ter que tirar 2 pontos aqui, depois aqui, entendeu? Porque 2 pontos não dá para fazer. Então, aqui, 2 pontos num lado. De novo. Segunda vez.
Então, veja você, eu tinha 43 pontos, tiramos de um em um 3 vezes, e aqui eu tenho 4 pontos, sinal de que falta uma vez ainda, certo? Então, vamos lá. Mais 2 pontos. E aqui, 2 pontos. Agora, nós vamos ter que diminuir 3 pontos. Aqui, 3 aqui, 2 vezes. Então, vamos lá. Aqui, 3 pontos. Agora, aqui, 3 pontos. Opa, empurrando a agulha. Pela última vez aqui, 3 pontos. E agora, a última vez aqui. Ficamos em trabalho com 3, 6, 9, 12, 13 agulhas. Tecemos e arrematamos esses 13 pontos. Você percebeu que nós começamos a diminuir um ponto, né? 3 vezes. Depois, nós diminuímos 2, 3 vezes. E, por fim, 3. Como é que eu vou dizer, alteração na quantidade de pontos é que causa o arredondamento. Porque a gente planejou para ficar uma coisa, né, legal. Então, só para você saber, porque existem outras situações onde a gente pode querer fazer um arredondamento. Então, tem que prestar atenção nesta quantidade de... Vamos ver se nós conseguimos ver já esse arredondamento. Vamos ver, ó. Olhe aqui, ó. Ele vem, ó, aqui a parte reta, tá vendo? E aqui ele desce de novo, formando realmente um arredondamento, né? Vai ficar bem legal. Então, vamos aqui agora. Do outro lado é a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Então, vamos lá, aqui, um ponto e um ponto. Agora tem chamada automática, então já facilita. Segunda vez. Segunda vez. Opa, quase que a língua está fechada, ó. Vocês viram isso? Quase que ela me derruba. Agora são 2 pontos. Já tiramos 3 aqui e 3 aqui, então agora são 2 pontos. Aqui. Aqui. O ponto tá apertado, por que será? Primeira vez, né? Encerrada. Segunda vez. Por algum motivo tá meio apertado o fio aqui, que eu ainda não entendi o que está acontecendo.
Mas tudo bem, vamos embora. Estamos terminando, né? Agora, a terceira vez, conferindo. 3, 2, sim. 3 e 2 vezes. Então, falta uma vez. Eu faço isso porque você pode ter que interromper o seu trabalho e quando volta fica, ai meu Deus, será que eu já desmanchei 3 vezes, 2 vezes? Isso é muito comum. Então, eu conto pelas agulhas que eu já tirei, entendeu? Não o que falta tirar, o que eu já tirei. Daí eu sei. Ó, falando com você, eu fiz a diminuição aqui e já queria fazer aqui também ao mesmo tempo. Você vê como a gente se distrai? É bem fácil isso. Ó, colocado, vamos voltar. Agora sim, aqui é a última vez. Agora temos 2 vezes 3 pontos. Aqui agora 3 pontos. Pronto. Segunda vez e última, 3 pontos. Nota que eu puxo para baixo, para que o ponto abra aqui, para eu enfiar certinho o remalhador, entendeu? Pronto, vamos contar as agulhas. 3, 6, 9, 12, 13. Perfeito, igual o outro lado. Então, vamos tecer e arrematar. Beleza? É muito bom quando tudo dá certinho, né? Que a gente não precisa sofrer. De confecção está pronto, certo? Terminamos aqui a nossa bota, ela sai da máquina assim, ó. Tá? Ela sai da máquina assim. Aqui, então, a curva do pé, né, digamos. Aqui a frente, a ponta arredondada. Vamos unir aqui para você ver, ó, tá? Você pode, neste momento, vaporizar ela, se quiser, tá? E depois você vai fechá-la até aqui, tá? Fecha essa parte aqui, unindo em branco, né? Para pendurar ela, eu recomendo que você faça um cordão branco e passe-o por dentro, não pelo direito, pelo avesso. Você, inclusive, pode passar diretamente por dentro da malha, assim, ó. Se você colocar numa agulha o fio do final do cordão, você consegue passar por entre os pontos, cuidadosamente. E este fio, você pode por dentro, como ele vai estar aqui por dentro, como um passa-fitas, você pode pendurar ele na porta, entendeu? Para ele ficar na porta com os seus desenhos ou com os enfeites. Você pode fazer lisa como essa aqui está e depois prender os enfeites de Natal, bolinha de Natal, coisas miúdas e botar na sua porta, né? Galinhos de árvore que dê aquele toque verde, entendeu? Então, é bem simples.
é bem fácil e é muito, muito interessante. Iva, eu posso fazer menor? Pode. Neste caso, você faz o cano menor e também essa parte reta do pé aqui, essa parte reta do pé. Se quiser fazer mais estreita, por ser menor, pode, mas não muito, né? Eu acho que no máximo o quê? 10 pontos a menos. Então, em vez de 86, fazer 76. Enfim, você é senhora do seu desejo, certo? A ideia e o como fazer é o que eu achei importante. Daqui para frente é a sua criatividade. Entendeu? É isso aí. Eu achei muito fácil, muito, muito interessante. Você pode, sei lá, dar de presente para uma amiga que talvez não tenha, né, um enfeite legal. Enfim, você sabe das suas boas relações, né, para dar um presente desse. Valeu? Um enorme abraço.